Mendiga salva garoto de assalto sem saber que ele é filho de um milionário rico. As ruas de São Paulo eram um verdadeiro caos. O cheiro de comida de rua misturava-se com o aroma do lixo, enquanto pessoas apressadas passavam sem olhar para os lados. Maria, uma mulher de olhar cansado e coração enorme, se arrastava pelas calçadas. Ela sabia onde encontrar restinhos de alimentos e contava as moedas que conseguia para sobreviver. A vida lhe ensinara a ser forte, mas aquela força era testada diariamente. A tarde estava quente e o sol batia no asfalto, fazendo com que as sombras dos prédios parecessem dançar. Foi quando, em meio a garrafas e pedaços de pão, algo chocante aconteceu. Gritos. Uma criança, um garotinho de não mais que 6 anos, estava sendo encurralada por 2 homens. Os olhos do menino brilhavam de medo e seu nome, Pedro, ecoou na mente de Maria. Sem pensar, ela sentiu seu coração acelerar. Poderia ser a última decisão da vida dela, mas não havia espaço para ela. Gritou. Os assaltantes se viraram, surpresos. O plano deles era simples: pegar o que o menino tinha e sumir. Contudo, a presença de Maria, uma mendiga, pareceu os pegar desprevenidos. É só uma mulher pobre, o que ela pode fazer? Pensou um deles, enquanto avançava com um olhar ameaçador. O clima era tenso, os gritos da criança misturavam-se com as ameaças dos agressores. Maria sentiu que aquele momento poderia custar-lhe a vida, mas o olhar do menino a impulsionava. Ela se lançou na frente de Pedro, o peito estufado de coragem. O coração dela pulsava forte e a adrenalina a envolvia como um manto protetor. O atacante hesitou. O que uma mendiga faria? Mas Maria estava decidida e ela mesma não sabia ao certo por que sentia que sua vida era menos valiosa do que a do garoto. Os minutos pareciam horas, até que, em um momento de fraqueza, o bandido se afastou, e isso foi o suficiente para que a cena mudasse. Gritos de uma testemunha alertaram a polícia, e sirenes ecoaram, afastando os agressores. Mais tarde, Maria descobriu que aquele menino era, na verdade, Pedro, o filho de Ricardo, um milionário que havia vivido dias de glória, mas caiu em desgraça após a morte da esposa e o abandono das festas luxuosas. Após a coragem de Maria, as notícias correram como fogo em palha seca. A história dela logo se espalhou pela mídia. E o que antes era esquecido nas ruas, agora ganhava destaque. Ricardo, ao ver as notícias, não apenas se emocionou com o ato heróico, mas decidiu que precisava encontrar a mulher que salvara seu filho. Em um encontro inesperado, Pedro confidenciou a Maria que, embora tivesse escapado do assalto, seu lar era um lugar de dor, uma prisão sob o olhar severo da madrasta. Maria, perturbada, sentiu uma conexão imediata com aquele menino, uma dor que ecoava em seu próprio passado. Enquanto as vidas de Maria e Pedro se cruzavam, novas verdades começavam a se revelar. E o dest? Ai, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Maria sentava-se com Pedro em um banco de praça, um silêncio pesado se instalou entre eles. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, mas a beleza da cena era ofuscada pela angustiante história do menino. A minha madrasta é dura, Maria. Às vezes... Eu só quero fugir, ele disse, os olhos grandes e assustados. Maria apenas abraçou Pedro, seu coração partido por aquelas palavras. Mas antes que pudesse responder, um grito rasgou a calmaria do entardecer. Vindo da direção do estacionamento, A cena rapidamente se transformou em um frenesi. Pessoas olhavam, os olhares confusos e curiosos se voltando para a mulher.
Ela parecia determinada, mas então algo a derrubou. É meu filho! Gritou com a voz quase em desespero. Maria instintivamente agarrou Pedro mais perto, sentindo um calafrio na espinha. A mulher chegou, com lágrimas nos olhos, e Maria notou que a angústia no rosto dela era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Uma parte de sua mente tentava conectar os pontos, enquanto outra só queria proteger Pedro. Pedro, meu Deus, você está bem? A mulher exclamou, ajoelhando-se diante do menino. Maria não conseguia processar. Quais eram os laços daquela mulher com Pedro? Algo lhe dizia que ela não era apenas uma estranha. Talvez fosse a mãe que tanto o menino desejava. Mas quando a mulher olhou nos olhos de Pedro, algo em seu olhar pareceu mudar. A alegria deu lugar a um reconhecimento sombrio e complexo. Você não deveria estar aqui, a mulher disse, suas palavras quase em sussurro. E então, com uma voz trêmula, ela virou-se para Maria. Quem é você? O que fez com meu filho? O ambiente parou. O mundo parecia girar em um vácuo de tensão. Entre uma cena de amor maternal e o temor de uma rivalidade, a confusão se instalou. Eu só o protegi, Maria respondeu, confusa. O menino estava em perigo, mas a revelação mais chocante estava por vir. A mulher deu um passo para trás, como se uma maré oculta a empurrasse. Você não pode ser Maria, a mendiga que salvou o filho do Ricardo! O estalo passou pela multidão como fogo. Essa mulher? Um murmúrio começou, sussurros cortando a atmosfera. Porque num giro inesperado, Maria percebeu que a mulher não era apenas uma mãe preocupada. Era a esposa de Ricardo, aquela que no passado vivera uma vida de luxo e glamour. O que a tinha levado a se tornar uma sombra de quem era, atrás das paredes desse mundo? As revelações se acumulavam. O olhar de Pedro alternava entre Maria e sua mãe, confuso. Ele sentia a pressão do dever, como se as duas mulheres quisessem possuí-lo, ocupando seu coração e cabeças, como se sua vida dependesse desse momento. Maria sentiu o peso de um destino inexorável. O relacionamento que florescia estava em perigo, e bem no centro de tudo, da verdadeira natureza das intenções de cada um, começava a ser questionada. A tensão aumentou. Maria percebeu que a luta não seria apenas entre ela e os assaltantes, mas uma batalha interna muito maior. E enquanto a multidão se aglomerava, uma voz sussurrou entre as sombras. Por que você não se foi? Quem você realmente é, Maria? Aquela pergunta pairou no ar, enquanto a realidade de seus passados se entrelaçava de forma assustadora, sugando todos para o abismo de um mistério que acabara de surgir. Enquanto o silêncio pesava entre Maria e a mulher, uma tensão insuportável tomou conta do ar. Os olhos de Pedro saltavam entre as duas, desesperados, como se tentasse decifrar aquele labirinto emocional. A mulher, agora identificada como Clara, parecia pronta para desmoronar. O que você fez com meu filho? Sua voz tremia, mas havia uma ferocidade ali. Maria respondeu, mas a dúvida na voz dela ecoou pela praça. Eu o salvei. Mas a resposta não foi suficiente. Clara olhou para Pedro com desespero, como se um fio frágil da vida deles estivesse prestes a se romper. E então um grito cortou a tensão. Pedro, não! Outra figura alçou a voz. Era Ricardo, o pai milionário. Ele apareceu, vindo de um canto como um relâmpago, e tudo ficou ainda mais confuso. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, o olhar fixo em Clara. Depois em Maria. A multidão começou a murmurar. Olha, é o Ricardo!
Quem é essa mulher? O burburinho aumentou, desenrolando como um rolo de filme. Ricardo se aproximou e Maria sentiu o coração disparar. Ele parecia uma tempestade prestes a eclodir. Clara, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe dele. As palavras estalaram como um chicote, e diante disso, Maria percebeu que Clara não estava tão longe de seu passado quanto ela pensava. Eu só queria ver meu filho, Clara gritou, a vulnerabilidade se misturando à raiva. Você me separou dele. E o clima voltou a se agitar. Ricardo recuou, os olhos se estreitando. Acha que isso é o que ele precisa? Uma mãe que não pode cuidar dele? As palavras cortaram como uma faca. Clara tremeu, sua máscara de controle se despedaçando. Uma onda de murmúrios correu pela multidão. Maria segurou Pedro mais perto, mas sentiu o peso da tensão no ar. E então, em meio ao caos, um carro parou bruscamente próximo a eles. As portas se abriram e duas pessoas vestidas de preto saíram, suas silhuetas destacando-se no crepúsculo. Uma delas, um homem alto e robusto, começou a chamar. Clara, vamos, agora! Fogo percorreu os olhos de Clara. Não, eu não posso ir! Ela se virou, quase implorando. Não com Pedro aqui. Mas o homem não hesitou, exigindo que ela se afastasse. A multidão estava em um frenesi. O que acontece? Quem são eles? As perguntas voaram como flechas, mas ninguém tinha respostas. São da empresa do Ricardo, Clara respondeu, quase ofegante. Eles não querem que eu fique perto dele. O choque explodiu entre os espectadores. Maria sentiu um nó na garganta. Por quê? Ricardo começou a reagir. Clara, você não pode fazer isso. Eles não podem pegar você de volta. Você não pode deixá-los levar você. A raiva era palpável e o controle se esvaía rapidamente. Nesse momento, Clara lançou um olhar furtivo para Maria. Ela parecia perceber algo, um reconhecimento sombrio. Maria, você não sabe. Eu tentei ser diferente. Mas a verdade é que forçou a voz a sair, mas um grito da multidão a interrompeu. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Pare com isso! O que você esconde? Ricardo se virou, a angústia emergindo como um monstro. E antes que alguém pudesse impedir, Clara disparou uma frase que cuidou de explodir tudo. Pedro não é seu filho, Ricardo. O mundo caiu. O olhar de Maria se congelou e o grito de Pedro ecoou na praça, cortando o ar. Ricardo estava em choque, a negação refletida em seu rosto. A verdade se desenrolava descontroladamente e todos estavam agora à mercê de um mistério devastador. Maria, ainda segurando Pedro, sentiu o universo rodar, enquanto outros murmúrios se espalhavam. Ninguém sabia como reagir. O que significava isso para eles? Para Pedro, Maria engoliu em seco, a aura de incerteza pairando sobre ela. Como tudo poderia ser tão complicado? E no meio daquela tempestade de emoções e revelações, uma pergunta pairou no ar. Quem realmente era Maria? E qual era o seu papel nessa teia de segredos? O silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia cortar o ar. Os olhos de Ricardo se arregalaram. E a multidão estava tão paralisada quanto ele. O que ela havia acabado de dizer reverberou como um eco terrível. Pedro não é seu filho, Ricardo. Aquela frase cortou como um golpe de faca e a tensão cresceu insuportavelmente. Em um instante, a realidade de todos na praça estava prestes a mudar. Pedro, o menino, olhou para a mãe e em seguida para o pai. A confusão se transformou em pânico em seu olhar. — O que você está dizendo, mamãe? Ele balbuciou, com uma voz trêmula. O coração de Maria disparou. Isso não era só sobre ela ou sobre Clara. Agora envolvia aquele lindo garoto. Ricardo, tomado por uma fúria crescente, avançou para Clara.
Você está mentindo! Não pode ser verdade! Sua voz era um rugido baixo, ameaçador, e as pessoas ao redor começaram a sussurrar, algumas gravando a cena, outras apenas intrigadas com o drama. Clara, com lágrimas nos olhos, gritou: Eu não estou mentindo. A verdade é que eu tive um caso. Pedro não é seu filho. A revelação explodiu na multidão, empurrando todos para uma nova realidade. Maria sentiu seu estômago revirar. Clara tinha um segredo, uma traição escondida. Mas a trama estava se complicando. O rosto de Ricardo, que antes exibia raiva, agora transparecia um choque profundo. Ele recuou, como se um tremendo golpe o atinge. Como você pôde fazer isso comigo? No meu próprio lar? Nós estávamos juntos. Você me traiu. O público estava em êxtase, absolutamente absorvido pela troca dramática. Nesse momento, uma outra voz cortou o ar. Chega! É hora de você saber a verdade! Era uma mulher que acabara de chegar, uma presença imponente com um olhar intimidador. Os cabelos escuros caíam em ondas e o olhar dela era afiado, como uma lâmina. Maria, você precisa entender que você não é quem pensa que é. Todos se viraram para ela. O que significava isso? Maria ficou paralisada, seu coração batendo descompassado. O que você quer dizer? Perguntou, insegura. Mas uma parte dela já temia a resposta. A mulher caminhou em direção a Maria com um foco implacável. Eu sou Sofia. E você, Maria, nunca deveria ter se envolvido com essa família. A tensão aumentou ainda mais. Você é uma parte do nosso passado, algo que Ricardo e Clara tentaram esconder, mas que agora não pode mais ser ocultado. Maria sentiu uma onda de frio. Aquelas palavras atingiram como um raio. O que você está dizendo? Eu não entendo. Ela estava tentando reunir os pedaços de sua sanidade, mas a verdade estava se transformando em um pesadelo. Sofia continuou. Você é irmã de Pedro, e isso muda tudo. Os murmúrios da multidão foram amplificados, como se um furacão tivesse se formado ao redor deles, carregando segredos e mentiras do passado. E encontrar você foi um acidente. Nós precisávamos revelar a verdade antes que mais danos fossem causados. A revelação atingiu Maria como uma marretada de ferro. Ela sentiu um nó na garganta, lágrimas fervilhando em seus olhos. O quê? O que você está dizendo? E nesse momento, ela se lembrou de um fragmento esquecido de sua infância, de uma história que sua mãe havia contado, algo sobre uma criança desaparecida. O caos ganhou vida na praça, pessoas gritando, algumas tentando escapar, outras paralisadas de choque. Ricardo olhou de um lado para o outro, incapaz de processar aquela nova informação. Pedro estava em um estado de confusão total, e Clara tinha o rosto pálido, como se estivesse diante de um espectro. E no meio daquela tempestade, uma nova dúvida surgiu, carregada de desespero. O que isso significava para Maria? Para Pedro? E mais importante, quem realmente era ela no meio de tudo isso? Sofia, por favor, me diga mais! Ela implorou, a incerteza envolvendo seu corpo como uma névoa. As sombras se alongaram na praça e, com cada batida do coração, a verdade ameaçava emergir como um monstro adormecido. O que era que realmente estava em jogo ali? E enquanto o sol se escondia atrás do horizonte, a única coisa que Maria sabia era que tudo poderia mudar de novo, a qualquer momento. O silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia cortar o ar. Os olhos de Ricardo se arregalaram, incrédulo, e a multidão inteira estava paralisada. O que você está dizendo, Clara? Como você pode afirmar isso? A voz dele tremia.
Pedro olhava alternadamente para a mãe e para o pai, confuso, e seu pequeno coração estava prestes a despedaçar. Eu não tô mentindo. Eu teria contado a verdade se você não tivesse feito disso um segredo. Clara exclamou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não posso suportar mais essa vida enganosa. O desespero dela reverberou em todos os presentes, mas a tensão só aumentava. Maria estava em choque, as peças desse quebra-cabeça girando na sua cabeça. O que ela pensava que era uma salvação, agora parecia apenas um jogo de mentiras. Sofia, você precisa me explicar tudo isso, ela pediu, a voz trêmula. Mas antes que pudesse entender, a situação tomou um rumo ainda mais dramático. Um barulho estrondoso cortou a atmosfera. Um rugido distante que logo se transformou em sirenes. Ouvindo a sirene se aproximando, a multidão começou a murmurar, e no mesmo instante, tudo aconteceu. Um grupo de homens em trajes pretos surgiu de um carro preto, carregando armas. Todos ao chão! Gritou um deles, enquanto o caos se instalava. As pessoas começaram a gritar e correr, mas Maria não conseguia se mover. Ela olhou para Clara, que estava paralisada. Um dos homens se acercou rápido, focando em Pedro. É ele! É o garoto! O que você está esperando? Gritou apontando para a criança com uma determinação assustadora. E no mesmo instante, um deles agarrou Clara e a forçou a se afastar de Pedro. Não! Não! Clara gritou, tentando alcançar o filho. Maria, então, conhecendo a urgência do momento, se lançou à frente. Não o leve! Ele não tem nada a ver com isso! Ela estava quase em pânico, mas não conseguia deixar Pedro à mercê daquelas pessoas. Enquanto isso, o caos se espalhava. A multidão se dispersou como folhas ao vento e as sirenes se aproximavam. Ricardo, em um acesso de fúria, confrontou os homens. O que vocês querem com meu filho? A bravura no tom dele estava ofuscada pelo medo. Maria olhou para ele, percebendo que naquele momento a relação deles mudava. Um dos homens, com um olhar gelado, sorriu. Você realmente não sabe? Não é apenas seu filho. O valor dele é imensurável. E a mãe dele, ele olhou para Clara, não deveria estar aqui. A revelação cortou como um golpe. O que aquilo significava? A tensão aumentou ainda mais. O que você está insinuando? Ricardo questionou enfurecido. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele fez um gesto, e mais homens saíram do carro. A cena se tornava surreal, como um filme de terror que ninguém havia assinado para assistir. Maria estava respirando rápido, seu coração acelerado. Bastava um movimento inesperado e tudo poderia desmoronar. E, de repente, num ato de desespero, Maria gritou: Clara, o que você esconde de nós? O silêncio tomou conta novamente. E Clara virou-se. A expressão no rosto dela era uma mistura de medo e impotência. Nós estamos constrangidas. O que querem não é só Pedro, Clara murmurou. Tem algo mais. Algo que vocês precisam saber. A voz dela soou distante, quase que um sussurro. Eu fiz um acordo. Um acordo que envolve muito mais do que imaginem. Não é só sobre um filho. É sobre o que está gravado na memória e na vida dele. Um peso gigante parecia existir entre as palavras dela. O olhar de Maria se apagou, enquanto a multidão a observava, sem saber como reagir. O que mais poderia estar envolvido nisso? Por que essas pessoas estavam atrás de Pedro? Antes que alguém pudesse responder, um tiro soou e tudo ao redor explodiu em pânico. O mundo ficou em câmera lenta. Clara gritou. Ricardo se lançou para a frente e Pedro estava paralisado, olhando ao redor aterrorizado. E no meio da confusão total, Maria se deu conta de que as vidas de todos estavam prestes a mudar para sempre.
Quem eram aqueles homens? O que mais estava escondido sob as camadas das verdades não ditas? E naquele momento, um novo mistério se formava, encurralando todos em um canto de incerteza. O que aconteceria a Pedro? Maria sentiu o gelo no estômago e, com o coração na mão, percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Maria estava em estado de choque. O eco do tiro ainda vibrava em seus ouvidos. O pânico tomou conta da praça. Ricardo se lançou em direção a Clara. Seu rosto era uma mistura de raiva e desespero. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, mas Clara não conseguia responder. O peso da revelação a sufocava. Os homens com armas se aproximavam, olhos fixos em Pedro, que tremia, paralisado entre a mãe e o pai. A multidão gritou, um mar de vozes confusas. "Saiam do caminho!" As palavras cortaram o ar. Maria sentiu um horror visceral, um aperto no peito tão forte que quase a fazia dobrar os joelhos. Ela se virou, buscando uma saída, mas tudo parecia um labirinto de caos. Um homem se aproximou de Pedro, tentando agarrá-lo. Era um daqueles homens de preto, e o coração de Maria acelerou. "Não! Não toquem nele!" ela gritou, a voz cheia de urgência. Nesse momento, ela percebeu que algo estava muito errado. O que aqueles homens queriam de verdade? A multidão estava em pânico. Alguns começaram a correr. Outros apenas observavam, absorvendo cada momento como uma cena de um filme horrendo. O olhar de Maria se desviou rapidamente para Clara. O que mais ela escondia? As palavras da mulher ecoavam na sua mente. "Eu fiz um acordo." "Clara, o que você quer dizer com isso?" Maria forçou. Antes que Clara pudesse responder, um novo grupo de pessoas apareceu. Ao fundo, uma mulher alta, com uma postura autoritária, tomou a frente. Seu olhar era afiado, quase desumano, enquanto as sirenes se tornavam cada vez mais claras. "Precisamos levar o garoto. Agora." A mulher parecia estar no comando e não havia espaço para questionamentos. Maria ficou paralisada. Havia uma conexão ali, algo de familiar. "Quem é você?" perguntou, quase sussurrando, mas a mulher ignorou. Em vez disso, olhou diretamente para Pedro, um sorriso perturbador se formando em seus lábios. "Finalmente vamos resolver isso." "Resolver o quê?" Ricardo exigiu, caminhando em direção a ela, seu olhar cheio de fúria e confusão. A mulher apontou para Clara. "Toda essa confusão é culpa sua. Você não deveria ter trazido o garoto aqui." Clara balançou a cabeça, confusa. "Mas eu sou a mãe dele. E você não tem a menor ideia do que realmente aconteceu. O que você acha que ele é?" A mulher respondeu, suas palavras pesadas como tijolos. Os murmúrios da multidão cresceram. O que estava acontecendo? Maria, sentindo que a atmosfera estava prestes a explodir, deu um passo à frente. "Pedro é uma criança! Ele não deve ser arrastado para isso!" Mas seu coração estava batendo acelerado, um pressentimento crescente a consumia. Em um momento, tudo mudou. A mulher olhou para Maria e, com um brilho perturbador nos olhos, soltou a bomba. "Você não é apenas uma mendiga, Maria. Você é a verdadeira mãe de Pedro." O mundo ao redor dela pareceu parar. As palavras atingiram Maria como um punho. O impacto a fez hesitar e a confusão a envelopou. Ela olhou para Pedro. Ele ficou boquiaberto, os olhos tão grandes quanto pratinhos. O que aquilo significava? Como isso era possível? O que Clara havia feito? As declarações estavam gerando caos nas mentes da multidão. Ao fundo,
As sirenes se aproximavam como um sinistro símbolo de juízo final. Você mente! Isso não pode ser verdade! Ricardo gritou. Mas Maria sentiu que uma parte de seu passado escondido estava prestes a se revelar. A mulher continuou. Você foi sequestrada, Maria, e Pedro é seu filho biológico. A praça ficou em silêncio, enquanto o peso daquela revelação esmagava todos. Maria mal podia respirar. Ela queria gritar, correr. Mas em vez disso, ficou lá, imersa na confusão, o coração aos pedaços. Pedro, eu sou sua mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios antes que pudesse controlá-la. Os olhares se voltaram para ela e a verdade estava prestes a desabar sobre todos. O pânico que tomava conta de sua mente era combinado com uma estranha sensação de esperança. Afinal, tudo poderia mudar, mas as consequências desse momento poderiam ser devastadoras. Maria não sabia se deveria achar aquela revelação uma bênção ou uma maldição. E enquanto a maior tempestade emocional se formava dentro dela, a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a estourar de maneira inesperada. O que aconteceria agora? E que novos segredos surgiriam à tona? O silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia cortar o ar. Os olhos de Ricardo se arregalaram, incrédulo, e a multidão inteira estava paralisada. O que você está dizendo, Clara? Como você pode afirmar isso? A voz dele tremia. Pedro olhava alternadamente para a mãe e para o pai, confuso, e seu pequeno coração estava prestes a despedaçar. Eu não estou mentindo. Eu teria contado a verdade se você não tivesse feito disso um segredo. Clara exclamou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não posso suportar mais essa vida enganosa. O desespero dela reverberou em todos os presentes, mas a tensão só aumentava. Maria estava em choque, as peças desse quebra-cabeça girando na sua cabeça. O que ela pensava que era uma salvação, agora parecia apenas um jogo de mentiras. Sofia, você precisa me explicar tudo isso. Ela pediu, a voz trêmula, mas antes que pudesse entender, a situação tomou um rumo ainda mais dramático. Um barulho estrondoso cortou a atmosfera, um rugido distante que logo se transformou em sirenes. Ouvindo as sirenes se aproximando, a multidão começou a murmurar, e no mesmo instante, tudo aconteceu. Um grupo de homens em trajes pretos surgiu de um carro preto, carregando armas. Todos ao chão! Gritou um deles. Enquanto o caos se instalava, as pessoas começaram a gritar e correr, mas Maria não conseguia se mover. Ela olhou para Clara, que estava paralisada. Um dos homens se acercou rápido, focando em Pedro. É ele! É o garoto! O que você está esperando? Gritou, apontando para a criança com uma determinação assustadora. E, no mesmo instante, um deles agarrou Clara e a forçou a se afastar de Pedro. Não! Não! Clara gritou, tentando alcançar o filho. Maria, então, conhecendo a urgência do momento, se lançou à frente. Não o leve, ele não tem nada a ver com isso. Ela estava quase em pânico, mas não conseguia deixar Pedro à mercê daquelas pessoas. Enquanto isso, o caos se espalhava. A multidão se dispersou como folhas ao vento, e as sirenes se tornavam cada vez mais claras. Ricardo, em um acesso de fúria, confrontou os homens. O que vocês querem com meu filho? A bravura no tom dele estava ofuscada pelo medo. Maria olhou para ele, percebendo que naquele momento a relação deles mudava. Um dos homens, com um olhar gelado, sorriu. Você realmente não sabe? Não é apenas seu filho. O valor dele é imensurável. E a mãe dele? Ele olhou para Clara. Não deveria estar aqui. A revelação cortou como um golpe. O que aquilo significava?
A tensão aumentou ainda mais. O que você está insinuando? Ricardo questionou, enfurecido, mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele fez um gesto. E mais homens saíram do carro. A cena se tornava surreal, como um filme de terror que ninguém havia assinado para assistir. Maria estava respirando rápido, seu coração acelerado. Bastava um movimento inesperado e tudo poderia desmoronar. E, de repente, num ato de desespero, Maria gritou: Clara, o que você esconde de nós? O silêncio tomou conta novamente. E Clara virou-se. A expressão no rosto dela era uma mistura de medo e impotência. Nós estamos constrangidas. O que querem não é só Pedro, Clara murmurou. Tem algo mais, algo que vocês precisam saber. A voz dela soou distante, quase que um sussurro. Eu fiz um acordo que envolve muito mais do que imaginem. Não é só sobre um filho, é sobre o que está gravado na memória e na vida dele. O peso gigante parecia existir entre as palavras dela. O olhar de Maria se apagou, enquanto a multidão a observava, sem saber como reagir. O que mais poderia estar envolvido nisso? Por que essas pessoas estavam atrás de Pedro? Antes que alguém pudesse responder, um tiro soou e tudo ao redor explodiu em pânico. O mundo ficou em câmera lenta. Clara gritou. Ricardo se lançou para a frente e Pedro estava paralisado, olhando ao redor, aterrorizado. E no meio da confusão total, Maria se deu conta de que as vidas de todos estavam prestes a mudar para sempre. E então, no clímax do seu desespero, um homem misterioso surgiu do fundo da praça, seus olhos fixos em Maria. Ele levantou a mão e fez sinal para os homens armados pararem. Bastem, eles não precisam de mais violência. Sua voz tinha um timbre firme e autoritário que fez todos hesitarem. Ricardo estava em choque. Quem é você? Ele gritou, a raiva misturada à confusão. O homem não respondeu. Com um gesto, ele fez os homens de preto recuarem e, em seguida, se virou para Clara. Você não tinha que mencioná-los, Clara. Clara parecia desmoronar sob o olhar do homem. Eu só queria proteger Pedro. E naquele instante, um fragmento do passado de Maria começou a se revelar. As palavras do homem cortaram como uma lâmina. Nunca poderia ter previsto. Ele não é só cuidado, é um legado. Você sabe que tudo isso foi planejado desde o início. A revelação atingiu Maria como um soco no estômago. O que você está dizendo? O que você sabe sobre mim? Sua voz estava quase em um sussurro, mas agora cheia de dor. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e respirou fundo. Você, Maria, é a chave para tudo isso. A sua vida está entrelaçada com Pedro de uma maneira que você ainda não consegue compreender. Assim como nós, você é parte de um todo muito maior. Aquelas palavras reverberaram em sua mente, e o pânico voltou, agora misturado com uma esperança traiçoeira. O que ele estava insinuando? O que mais foi escondido? O homem então olhou para Ricardo e Clara. O que você escondeu ao longo dos anos se tornará sua maior maldição. Nesse momento, em meio ao caos e à revelação, Maria sentiu que a verdadeira jornada acabava de começar. O que ela deveria fazer com tudo isso? E enquanto a sirene continuava a ecoar, deixando perguntas pairando no ar, Maria percebeu. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas poderia ser devastadora. O que isso significaria para todos eles? O silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia cortar o ar. Os olhos de Ricardo se arregalaram, incrédulo, e a multidão inteira estava paralisada. O que você está dizendo, Clara? Como você pode afirmar isso?
A voz dele tremia. Pedro olhava alternadamente para a mãe e para o pai, confuso, e seu pequeno coração estava prestes a despedaçar. Eu não estou mentindo. Eu teria contado a verdade se você não tivesse feito disso um segredo. Clara exclamou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não posso suportar mais essa vida enganosa. O desespero dela reverberou em todos os presentes, mas a tensão só aumentava. Maria estava em choque, as peças desse quebra-cabeça girando na sua cabeça. O que ela pensava que era uma salvação, agora parecia apenas um jogo de mentiras. Sofia, você precisa me explicar tudo isso. Ela pediu, a voz trêmula, mas antes que pudesse entender, a situação tomou um rumo ainda mais dramático. Um barulho estrondoso cortou a atmosfera, um rugido distante que logo se transformou em sirenes. Ouvindo as sirenes se aproximando, a multidão começou a murmurar, e no mesmo instante, tudo aconteceu. Um grupo de homens em trajes pretos surgiu de um carro preto, carregando armas. "Todos ao chão!" gritou um deles, enquanto o caos se instalava. As pessoas começaram a gritar e correr, mas Maria não conseguia se mover. Ela olhou para Clara, que estava paralisada. Um dos homens se acercou rápido, focando em Pedro. "É ele! É o garoto! O que você está esperando?" gritou apontando para a criança com uma determinação assustadora. E no mesmo instante, um deles agarrou Clara e a forçou a se afastar de Pedro. "Não, não!" Clara gritou, tentando alcançar o filho. Maria, então, conhecendo a urgência do momento, se lançou à frente. "Não o leve! Ele não tem nada a ver com isso!" Ela estava quase em pânico, mas não conseguia deixar Pedro à mercê daquelas pessoas. Enquanto isso, o caos se espalhava. A multidão se dispersou como folhas ao vento, e as sirenes se tornavam cada vez mais claras. Ricardo, em um acesso de fúria, confrontou os homens. "O que vocês querem com meu filho?" A bravura no tom dele estava ofuscada pelo medo. Maria olhou para ele, percebendo que naquele momento a relação deles mudava. Um dos homens, com um olhar gelado, sorriu. "Você realmente não sabe? Não é apenas seu filho. O valor dele é imensurável. E a mãe dele," ele olhou para Clara, "não deveria estar aqui." A revelação cortou como um golpe. O que aquilo significava? A tensão aumentou ainda mais. "O que você está insinuando?" Ricardo questionou, enfurecido, mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele fez um gesto, e mais homens saíram do carro. A cena se tornava surreal, como um filme de terror que ninguém havia assinado para assistir. Maria estava respirando rápido, seu coração acelerado. Bastava um movimento inesperado e tudo poderia desmoronar. E de repente, num ato de desespero, Maria gritou: "Clara, o que você esconde de nós?" O silêncio tomou conta novamente e Clara virou-se. A expressão no rosto dela era uma mistura de medo e impotência. "Nós estamos constrangidas. O que querem não é só Pedro." Clara murmurou. "Tem algo mais, algo que vocês precisam saber." A voz dela soou distante, quase que um sussurro. "Eu fiz um acordo. Um acordo que envolve muito mais do que imaginem. Não é só sobre um filho. É sobre o que está gravado na memória e na vida dele." Um peso gigante parecia existir entre as palavras dela. O olhar de Maria se apagou, enquanto a multidão a observava, sem saber como reagir. O que mais poderia estar envolvido nisso? Por que essas pessoas estavam atrás de Pedro? Antes que alguém pudesse responder, um tiro soou e tudo ao redor explodiu em pânico. O mundo ficou em câmera lenta. Clara gritou. Ricardo se lançou para frente e Pedro estava paralisado, olhando ao redor, aterrorizado. E no meio da confusão total,
Maria se deu conta de que as vidas de todos estavam prestes a mudar para sempre. Então, no clímax do seu desespero, um homem misterioso surgiu do fundo da praça, seus olhos fixos em Maria. Ele levantou a mão e fez sinal para os homens armados pararem. Bastem! Eles não precisam de mais violência! Sua voz tinha um timbre firme e autoritário que fez todos hesitarem. Ricardo estava em choque. Quem é você? Ele gritou, a raiva misturada à confusão. O homem não respondeu. Com um gesto, ele fez os homens de preto recuarem e, em seguida, se virou para Clara. Você não tinha que mencioná-los, Clara. Clara parecia desmoronar sob o olhar do homem. Eu só queria proteger Pedro. E naquele instante, um fragmento do passado de Maria começou a se revelar. As palavras do homem cortaram como uma lâmina. Nunca a poderia ter previsto. Ele não é só cuidado. É um legado. Você sabe que tudo isso foi planejado desde o início. A revelação atingiu Maria como um soco no estômago. O que você está dizendo? O que você sabe sobre mim? Sua voz estava quase em um sussurro, mas agora cheia de dor. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e respirou fundo. Você, Maria, é a chave para tudo isso. A sua vida está entrelaçada com Pedro de uma maneira que você ainda não consegue compreender. Assim como nós. Você é parte de um todo muito maior. Aquelas palavras reverberaram em sua mente, e o pânico voltou, agora misturado com uma esperança traiçoeira. O que ele estava insinuando? O que mais foi escondido? O homem então olhou para Ricardo e Clara. O que você escondeu ao longo dos anos se tornará sua maior maldição. Nesse momento, em meio ao caos e à revelação, Maria sentiu que a verdadeira jornada acabava de começar. O que ela deveria fazer com tudo isso? E enquanto a sirene continuava a ecoar, deixando perguntas pairando no ar, Maria percebeu. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas poderia ser devastadora. Então o homem se virou para Maria, uma última vez, e em um gesto dramático, revelou uma foto antiga. Esta é a sua verdadeira família, Maria. Você não sabe o que isso significa, mas saiba que existem outros como você. E Pedro, ele será a chave para ressuscitar um legado esquecido. O que você decidir hoje afetará não só vocês, mas todas as vidas que cruzaram seu caminho. O choque a atingiu como uma onda. A foto caiu de suas mãos, e o mundo ao redor dela virou uma confusão de cores e sons. Maria olhou fixamente, um fio tênue de esperança e medo se entrelaçando em seu coração. Ela sempre sentiu que faltava. Naquela explosão de revelações, algo mais parecia espreitar nas sombras, esperando o momento certo para se manifestar. O que mais poderia ser revelado? E o que tudo isso significaria para o futuro de Pedro e da própria Maria? O homem misterioso se aproximou de Maria, e tudo ao seu redor parecia diminuir. As vozes da multidão tornaram-se murmúrios distantes. As sirenes se tornaram um eco quase irreal. Você é a chave para tudo isso. A frase dele repetia em sua mente. Como um mantra. A foto antiga que ele havia mostrado, suas feições familiares estampadas, começava a formar um mosaico de revelações. Não entendo, Maria sussurrou, a mente rodando como uma tempestade. Queria saber mais, mas um frio cortante tomou conta dela. Ela tinha um passado que ora era uma névoa distante, ora um pesadelo tangível. O olhar de Pedro, seu filho, a ensurdecia mais do que qualquer grito. Basta! A mulher imponente interveio. O tom dela tafiado, cortante. Não temos mais tempo. E como se as palavras tivessem um peso físico, uma onda de tensão desceu pelo grupo.
Ela olhou para os homens armados, agora hesitantes, e então, de maneira abrupta, gritou: "A verdade precisa vir à tona! Não podemos mais esconder!" As pessoas começaram a murmurar, o pânico crescendo como um fogo incontrolável. "O que você esconde, Clara?" "O que é tão importante que não pode ser revelado?" Ricardo perguntou, a raiva ainda fervendo em sua voz. Clara, diante da pressão, começou a tremer. "Eles não podem saber. Se descobrirem, tudo vai desmoronar." Clara sussurrou, a voz cheia de desespero. E naquele instante, Maria notou algo estranho em seu olhar, como se estivesse prestes a quebrar. E observando tudo, um homem com olhos frios, que os outros pareciam temer, pisou à frente. "Nós não estamos aqui para discutir família. O que buscamos não é só Pedro. Ele é apenas a ponta do iceberg." Sua expressão era de desdém, e o clima ficou pesado. O tempo parecia congelar enquanto todos absorviam aquelas palavras. "Que iceberg?" Maria questionou, mas a resposta não estava pronta. O homem virou-se para Clara. "Você sabe o que há em jogo. Sabe o que os outros não sabem." E para o choque de todos, ele continuou: "O legado que Maria guarda é o que todos querem. E isso inclui você, Clara." Um grito de Pedro quebrou o ar e todos viraram a atenção para ele. "O que está acontecendo? Eu não entendo." "Pedro, fique atrás de mim!" Clara gritou, mas o rapaz parecia tão perdido. Maria se jogou na frente dele, seu instinto tomando conta. Cada fio do seu ser queria proteger aquele garoto a qualquer custo. Então, como um relâmpago em um céu claro, a mulher imponente finalmente revelou: "A verdade é que Clara e Ricardo não são quem dizem ser. Eles estão aqui para proteger um segredo maior que todos nós." Essa bomba explodiu na praça e um murmúrio geral irrompeu. Todos se perguntavam o que isso significava. A atmosfera estava carregada de energia elétrica. "O que está acontecendo?" Maria exigiu, a voz trêmula, tempestuosa, mas Clara a ignorou, os olhos fixos na mulher. "Você está me ameaçando?" Simultaneamente, Ricardo gritou: "Clara, o que você está escondendo? Diga a verdade agora!" O som de sua voz cortava a tensão como uma faca. O que Clara retinha parecia o enigma que desencadearia um cataclismo. "Não posso deixar você estragar tudo por sua culpa!" Clara gritou. E nesse momento, Maria teve o lampejo. "Esperem! Não é sobre nós, é sobre ele! O que você fez com seu irmão, Clara?" Um silêncio mortal tomou conta. E uma expressão de horror apareceu no rosto de Clara. Maria se sentiu sufocar com a revelação que emergia. Toda a verdade estava prestes a desvelar-se. Mas num último ato desesperado, Clara fez um movimento estranho, como se estivesse buscando algo. "Clara, não!" O alerta de Ricardo ecoou nas sombras, mas era tarde demais. Uma explosão iluminou a praça e a terra tremia sob seus pés. Maria se lançou em direção a Pedro, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. As pessoas gritavam, correndo para fora, mas a imagem mais dura era a de Clara, agora cercada por fumaça e confusão. E a última coisa que Maria viu foi Clara se virar para ela, um olhar de súplica e desespero, antes que um brilho ofuscante a engolisse. Maria, segurando Pedro, ficou paralisada entre o horror e a revelação do que se formava diante de seus olhos. O que tudo isso significava agora? O passado voltou para arrebatá-la, e em meio a tudo, uma pergunta ardia em sua mente. A verdade realmente poderia libertá-las? Ou seria a sentença de morte dela e de todos que amava? Enquanto a explosão iluminava o céu escurecido, Maria agarrava Pedro. "Vamos, rápido!" Maria puxou Pedro, seus olhos fixos em Clara,
que parecia perdida entre a fumaça e a dor da revelação. A mulher imponente, que havia falado antes, agora estava cercada por escuridão. "Vocês não sabem o que estão fazendo!" ela gritou, mas a realidade parecia irreal. O chão tremeu de novo e a sirene da polícia se intensificou, um lembrete de que ainda havia esperança. Ricardo, e num último ato de desespero, se lançou em frente à mulher. "Deixem minha família em paz!" Ele tentava proteger Clara, mas Maria sabia que estavam todos em perigo. O que outras mentiras ainda estavam escondidas? "Clara, precisamos ir, agora!" A voz de Maria era o grito que Clara não conseguia escutar. A mulher estava paralisada, um arrependimento doloroso estampado no rosto. "Foi um erro, um grande erro", ela murmurou. Então se voltou para a multidão que se afastava. "Eu só queria proteger Pedro." Pedro, em choque, olhou para a mãe, confuso. "O que há de errado, mamãe?" E com aquela pergunta, ele quebrou a barreira de todas as mentiras. O amor infantil pairava no ar. Maria sentiu o coração doer. Então, Florian, o homem misterioso que havia interrompido a situação, avançou em direção a Maria. "Você precisa saber a verdade, Maria. Tudo isso é por causa de um legado que você nunca quis. Mas agora é a hora de decidir. Lutar ou fugir?" Maria ponderou por um segundo. A vida nas ruas havia lhe ensinado a lutar. Com um aceno de cabeça, ela olhou para Pedro. Ele era a razão da sua coragem. "Não vou deixar que te levem!" ela exclamou. E com isso, agarrou a mão do garoto e deu um passo à frente. A mulher imponente tentou intervir, mas Maria foi mais rápida. "Você não sabe o que está em jogo!" ela gritou. A determinação em sua voz ecoando nas paredes da praça. O silêncio era ensurdecedor. E então, em um momento, tudo mudou. Clara tomou coragem. "A verdade é que estamos todos conectados. Essa não é a hora de mentir, é a hora de unir." Ela olhou para Ricardo e ambos trocaram um olhar que parecia dizer que toda a dor do passado poderia ser deixada para trás. A confiança que Maria sentia ao ter Pedro ao seu lado foi o que uniu o grupo. "Precisamos contar a verdade, agora!" As vozes começaram a surgir e o alvoroço da multidão diminuiu aos poucos. Os homens armados hesitaram. O clima tenso os deixou confusos. O que era um plano se desfazia. "Vocês não serão mais vítimas", o homem misterioso disse, seu olhar imperturbável. Enquanto todos se reuniam, cada um respirando fundo, Maria se lembrou de uma antiga história contada em sua infância. Um conto de bravura, amor e superação. Com essa memória, ela se virou para Pedro e o abraçou. "Acho que estamos começando uma nova jornada, meu amor." A multidão se silenciou novamente quando Pedro olhou para a mãe, seus olhos brilhando apenas com amor e confiança. "Eu vou te ajudar, mamãe." E assim, entrelaçando a esperança e a coragem, as verdades começaram a emergir. Como um novo amanhecer nascia nas sombras, um passo à frente na longa jornada de Maria e Pedro. Mas o mistério ainda pairava. O que aconteceria a Clara e Ricardo? Como eles enfrentariam o passado que agora estava à tona? Somente o tempo diria. Agora, querido leitor, este é o momento de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua interação é crucial. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que achou do final. Quero saber tudo.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos fazer a diferença!